Essa falou da ensino. Um bom dia a todos. Bom Com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui. Mais uma vez, esse encontro de amigos, com muita alegria, com muito amor. E nós vamos já nos preparando para esse encontro fraternal, agradecendo a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré e toda a espiritualidade que trabalha em favor desse nosso encontro semanal. Nós vamos agradecendo a cada um pela audiência, pela presença, né, pela conexão conosco, pedindo a Jesus que ele nos envolva, nos fortaleça, nos dando sempre bom ânimo, boa vontade e condições de estarmos aqui e aprendermos as lições do seu evangelho, as lições da doutrina espírita, enfim, aprendemos sobre esses ensinamentos que nos fazem muito bem e colaboram com a nossa transformação íntima. Então, nós vamos nos preparando, pedindo a Jesus que ele nos envolva com muito amor, com muito carinho. E assim vamos repetindo a oração que ele mesmo nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e nós vamos envolvendo com muito carinho a graça na leitura de preparação do ambiente do livro Agenda Cristã, a lição 41. Defenda-se. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos de maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Obrigada, Graça. Então, nós vamos agora passando a apresentação. Então, como nós tínhamos combinado, hoje nós vamos fazer um comentário, né, trazendo aqui alguns pontos, não o livro na sua totalidade, mas falar das fraternidades do espaço. E algumas pessoas pode ser que não saibam da existência, né? E esse livro trouxe essa possibilidade de nós conhecermos esse trabalho que existe no mundo espiritual, né? Então, as fraternidades do espaço. Trabalho de Edgar Armond. O Edgar Armond, quando se fala em fraternidades, obrigatoriamente se fala nesse homem, Edgar Armond. Nada mais justo começarmos a falar citando algumas referências desse ilustre colaborador. Então, na esquerda, nós temos uma foto do senhor Edgar Armond, ainda jovem, né, um oficial da Força Pública de São Paulo, e à direita já um senhor, né, como dirigente espírita.
Tudo começou com a firme determinação de Edgar Armond em apresentar ao mundo um pouco da realidade espiritual. Nesse trabalho, Armond começou a escrever sobre as colônias espirituais sobrepostas sobre as cidades terrenas. Por volta de 1940, os espíritas já tinham consciência das grandes transformações anunciadas pelo Apocalipse. Também sabiam que essas transformações não ocorreriam por decretos ou movimentos revolucionários. Seria preciso primeiro concretizar a reeducação do ser humano. Sabiam que era do coração do homem que sairiam os movimentos libertadores das deconsciências. Afinal, a criatura que não se respeita e nem se ama, não saberá amar nem o próximo, nem o mundo em que vive. Por volta dos anos 40 do século XX, em seu primeiro contato com o Dr. Bezerra de Menezes, Armond ouviu a seguinte afirmativa desse venerável espírito. No mundo, o Brasil. No Brasil, essa terra que tem o nome do grande apóstolo. E aqui, esta casa, que será um farol a iluminar a humanidade. A casa anunciada pelo Dr. Bezerra de Menezes era a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FEESP. Porém, para que a FEESP crescesse, era preciso proteção e educação. Para tanto, o Divino Mestre permitiu que suas imensas legiões se organizassem em grupos fraternais ou fraternidades. Dessa forma, seria possível transformar nosso Brasil na pátria do Evangelho. Pois bem, para que a FEESP correspondesse ao nível de exigências das fraternidades, seria preciso inovar o conceito de assistência espiritual. Assim, Armond passou a utilizar entrevista com o assistido, palestras evangélicas doutrinárias e passes compatíveis com as necessidades de cada um. Criou também as escolas de espiritismo, tão incompreendidas para a época. Como se vê, a revelação da existência das fraternidades do espaço se deve a Armond durante o período de sua vida física. A Dona Marta Galeno Tomás é a autora desse livro, né? Porém, esse ilustre colaborador contou com a ajuda de vários ceareiros, dentre eles, a autora dessa obra, Marta Galeno Tomás. Por essa razão, Armond a colocava na lista daqueles que gozavam de sua máxima confiança para os assuntos medianeiros. Nascida em 1915 e com desencarne em 2014. Até os 94 anos, Marta Galeno Tomás continuava em atividade na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Participava do Grupo Noel, instituição da qual foi fundadora e cujo nome homenageia ao compositor Noel Rosa, seu parceiro espiritual. Além da colaboradora de Armond, Dona Marta trouxe para os espíritas uma obra belíssima. Nessa obra, Dona Marta retrata todo o trabalho de Armond e das fraternidades do espaço. Estamos falando do livro Instituto de Confraternização Universal e as Fraternidades do Espaço. Esse livro é um belíssimo trabalho sobre as fraternidades do espaço que nós tão pouco conhecemos. Além das fraternidades, o livro revela a existência de uma colônia espiritual situada sobre a cidade de São Paulo. Segundo o plano espiritual, essa colônia tem a forma de uma grande cruz, onde no centro de seus braços localizam-se os bairros da Liberdade e Bela Vista. O nome dessa colônia é Instituto de Confraternização Universal. Para entendermos a grandiosidade dessa colônia espiritual, deveremos traçar duas linhas cruzadas
sobre o mapa de São Paulo. Uma linha ligando a região de Santo Amaro à Vila Maria e outra ligando São Caetano à freguesia do Ó. Então, dá para a gente ver aqui nesse desenho do mapa, né? Essa cruz que se faz pegando a cidade de São Paulo, mas não só o município, mas outras cidades na vizinhança, né? Esse instituto é bem mais extenso que o nosso lar, situado sobre a cidade do Rio de Janeiro. E qual era o contexto mundial no qual Edgar Armond estava inserido? Por volta dos anos 30, tínhamos um quadro preocupante e desolador, dando espaço para que os adversários da doutrina espírita reinassem livres. A religião de Roma, presa a dogmatismos e com uma fé cega, pouco podia realizar em termos espiritualizantes. Eis que, nesse contexto perturbado, surge em São Leopoldo, Minas Gerais, uma nova esperança. O plano espiritual investiu todas as suas esperanças em um legítimo representante da doutrina espírita, Francisco Cândido Xavier. Em 1939, Armond visita a Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde é recebido pelo recém-nomeado presidente, o professor Américo Montanini. O presidente o põe a par das dificuldades da instituição, onde tudo estava por fazer. Assim, começou o longo trabalho de Edgar Armond na Federação. O ilustre companheiro optou pelo binômio curas e ensinos. Os primeiros movimentos. No plano dos encarnados, fraternidade é um grupo de pessoas que se reúnem por ideais políticos, religiosos ou profissionais. No plano espiritual, os espíritos também buscam a convivência em torno de ideais comuns. Procuram a própria evolução, ajudando o planeta, que é o habitar comum de todos. Os primeiros movimentos. As fraternidades que aqui serão apresentadas foram alvo de estudos e pesquisas feitas com muita cautela e bom senso. Para que assim fosse, Armond organizou um colégio de médiuns. E assim, sob o comando de Armond, reuniu-se um grupo de médiuns disciplinado. Durante a comunicação do grupo fraterno espiritual, o comandante Armond anotava o nome do dirigente, o número de componentes e a tarefa que realizavam. A seguir, colocava os dados em um envelope fechado e solicitava aos médiuns do colégio que confirmassem ou modificassem as informações. Somente quando um grupo superior a 6 médiuns emitia o mesmo parecer é que ele trazia a público a existência do grupo fraternal. Dessa forma, foi revelada a existência das inúmeras fraternidades. Começando, então, agora com as fraternidades, né? A primeira, Fraternidade do Santo Sepulcro. No século XX, por volta dos anos 40, o mundo vivia os horrores da Segunda Guerra Mundial. Era preciso impedir que as vibrações de angústia, ambição e medo se apoderassem do planeta. Foi com o propósito de implantar um movimento de iluminação das consciências que os prepostos do Cristo voltaram sua atenção para o Brasil. Reconheciam nesse povo, essencialmente religioso, o campo fértil, onde poderiam semear os sentimentos fraternos, geradores de vibrações de fé, de esperança e de solidariedade. Foi justamente nessa época que, com a ajuda de um médium, manifestou-se para o comandante Armond Ismael. Ismael é o anjo tutelar do Brasil. É também o venerável da Fraternidade dos Cruzados. Ismael trouxe consigo, naquela época,
um contingente de 10.000 trabalhadores, número suficiente para garantir a proteção da federação. Agora, a Fraternidade dos Cruzados. Ismael trouxe também a Fraternidade do Santo Sepulcro, composta por 12 entidades. Na verdade, aqui tá invertido, né? Essa que traz 12 entidades é do Santo Sepulcro. A que traz 10.000 trabalhadores é a dos Cruzados. Agora que eu reparei isso. Todas essas entidades lutaram no alvorecer do cristianismo pela conquista do túmulo de Jesus. Mais tarde, verificando a inutilidade de disputar um túmulo vazio, fizeram-se trabalhadores do bem. Passaram a dar proteção aos leais servidores do Cristo. Ricardo é venerável da Fraternidade do Sepulcro. O venerável aqui, gente, é o dirigente, né? É o benfeitor que dirige a fraternidade. Colocou-se juntamente com seus companheiros ao lado do comandante Armon. Ofereceu-lhe a espada pelo prazo de 25 anos, a fim de que multiplicassem aos milhares o número de servidores. Por necessidade, Ricardo buscou a colaboração das correntes indígenas, obtendo a adesão de 2 grandes agrupamentos, Legião dos Índios Brogotá e Legião dos Índios Itaporã. O primeiro, a Legião dos Índios Itaporã, está sob a direção do venerável irmão de Itaporã. Sua sede fica em cima da federação, organizados em acampamento. Trabalham no setor de vigilância, proteção e repressão aos agentes do mal. Itaporã conta com 5.000 trabalhadores. Legião dos Índios Brogotá. Sob a direção do venerável irmão Brogotá, trabalham junto com a Legião de Itaporã. Brogotá apresenta-se com 2.000 trabalhadores. Outra fraternidade, a do Trevo. Na coordenação dessa fraternidade está o venerável Razim. Razim foi um rico mercador que passava por Jerusalém no momento em que Jesus subia ao Calvário. Impressionado com a figura do Cristo, acompanhou-o e assistiu à sua crucificação. A serenidade e o amor que irradiavam do crucificado tocaram a sensibilidade do mercador, fazendo procurar sua doutrina redentora. Razim procurou os discípulos, conversou com Maria de Nazaré, com Madalena e com todos que haviam recebido as palavras do Mestre. Voltando às suas viagens de negócios, não deixou que se perdesse o que havia aprendido. De retorno ao plano espiritual, deparou-se com o Mestre que lhe ofereceu um trevo. E assim deveriam ser identificados todos que seguissem suas experiências e se prontificassem a servir nas hostes do bem. Chamado a trabalhar na recuperação vibratória do planeta, Razim apresentou-se a Armon. Ofereceu-lhe os seus conhecimentos na organização e direção da casa. Inspirou o comandante Armon a fundar a Escola de Aprendizes do Evangelho. A Escola de Aprendizes do Evangelho tem como objetivo preparar na Terra os novos discípulos de Jesus. Esses discípulos devem testemunhar, através do estudo e do trabalho, muita firmeza, assiduidade e amor ao próximo. A Fraternidade do Trevo, sob a direção de Razim, tem hoje cerca de 20.000 trabalhadores. Atuam na organização das casas espíritas. Outra fraternidade, a dos humildes. Vale-se ressaltar que o título de Fraternidade dos Humildes é uma sugestão dos companheiros do Dr. Bezerra, é uma homenagem. Essa fraternidade está sob a direção do venerável Adolfo Bezerra de Menezes. Sua sede é na Federação e iniciou com 12 membros médicos.
é a corrente médica onde trabalha Louis Pasteur e Agostinho, Santo Agostinho. Desses benfeitores, surgiram 2 grupos de trabalho, um com a denominação de Grupo Pasteur e o outro de Grupo Agostinho. Sendo o Grupo Pasteur para curas físicas e o Grupo Agostinho para curas espirituais. A atividade principal dessa fraternidade é o estudo, investigação científica e cura de moléstias físicas e psíquicas. Dão assistência em todas as casas espíritas que fazem de seus trabalhadores servidores da humanidade. Para quem está acostumado com os passes lá da nossa casa, do Vinha de Luz, quando naquele papelzinho aparece a letrinha P, né, vem justamente dessa fraternidade, ou dos trabalhos feitos por Louis Pasteur, né, que são os passes de quarta-feira na nossa casa de oração. Outra fraternidade dos essênios. Essa fraternidade, dirigida pelo venerável Hilarion, é dirigida pelo venerável Hilarion. Essa entidade espiritual é a mesma que inspirou a obra Harpas Eternas, onde se apresenta como Hilarion de Monte Nebo. Hilarion foi um dos dirigentes do agrupamento essênio na antiguidade. Esses agrupamentos essênios eram compostos pelos terapeutas peregrinos. Os terapeutas, além de levarem medicamentos aos menos favorecidos, se faziam mensageiros do Cristo, anunciando de onde vinha e para onde se dirigia Jesus. Hilarion se apresenta ao comandante Armon com um agrupamento de 5.000 trabalhadores, oferecendo-se para as tarefas de esclarecimentos, evangelização e apoio às curas. Outra fraternidade, a dos egípcios. Sêmulo é o venerável dirigente dessa fraternidade. Traz consigo 3.000 trabalhadores capazes de auxiliar no desenvolvimento das faculdades mediúnicas, fortalecendo o psiquismo dos médiuns. Sêmulo foi sacerdote egípcio na época de Ramsés, e desde então veio se dedicando na ajuda e equilíbrio dos médiuns durante as tarefas. Outra fraternidade, a dos hindus. Essa fraternidade é dirigida por Krishna e tem sua sede nas pirâmides do Egito. Krishna viveu na Índia há 5.000 anos atrás. Outra fraternidade dos hindus. A fraternidade dos hindus é composta por 5.000 trabalhadores e oferecem colaboração no desenvolvimento mediúnico. Nessa mesma fraternidade apresenta-se outro agrupamento dirigido por Gandhi. O agrupamento de Gandhi busca auxiliar os sofredores no campo da mediunidade. Procura mostrar-lhes que, através da mediunidade, podem desenvolver a compreensão e o entendimento para encontrar a Deus e conquistar a paz. Outra fraternidade, do Cálice, é dirigida por Maria de Magdala, Maria Madalena. Seu agrupamento é um dos maiores. Seu emblema é um cálice estampado na túnica. Estão reunidas em seu nome todas as mulheres vítimas da hanseníase e que receberam sua ajuda. Também as desvalidas que peregrinam pela terra, sem família, vítima de seus próprios vícios. Todas, sem distinção, aprenderam a reconquistar a dignidade feminina, tornando-se as enfermeiras de todos que vagam por esse vale de lágrimas, vítimas da obsessão. Outra fraternidade se apresentar foi da Rosa Mística. Essa fraternidade é basicamente composta por 3 grandes grupos, sendo impossível determinar o número de colaboradores. Sua sede fica na esfera superior, ou no 7º céu mencionado por Paulo de Tarso. Na coordenação desses agrupamentos está a nossa Mãe Celestial.
A assistência maternal dessas benfeitoras do alto estende-se por todo o planeta. Onde houver um coração sofredor, aí estarão as bênçãos e a ternura atendendo às preces formuladas. Os 3 grupos estão assim formados. Grupo das anciãs. Esse grupo atua no vale de acolhimento aos desencarnados, atendendo aos egos desesperadores dos suicidas. Grupo das virgens. Esse grupo é especializado em receber crianças com traumas psíquicos. Grupo dos representantes do amor universal. Esse grupo examina os problemas de adolescentes encarnados e desencarnados, encaminhando-os a templos de atendimentos cristãos. Fraternidade dos Filhos do Deserto. A sede dessa fraternidade fica no deserto do Saara, porém espalham-se pelo mundo como portadores de vibrações positivas. São trabalhadores fortes, enérgicos e estão sempre prontos ao auxílio fraterno. Buscam nas casas cristãs as vibrações condensadas de paz, emitidas pelos corações cristãos para o atendimento às vítimas dos desacertos no Oriente. Estão sob a orientação de um líder chamado Swami Ria. Swami é o representante entre Nossa Mãe Celestial e seu grupo. Logo, como se vê, trabalham em sintonia com a fraternidade da Rosa Mística. Fraternidade da China. Seu líder é uma figura venerável, um ancião, cujo nome é Ling Fo. Dedica-se à aculturação evangélica e, através dos conhecimentos milenares, vem despertando o mundo para a simplicidade da vivência cristã. Essa fraternidade auxilia os intelectuais desviados do caminho cristão. Os mesmos intelectuais tornam-se cultores da vaidade, fazendo do conhecimento uma fonte de riqueza pessoal. Para esses pseudo-sábios, era preciso contrapor uma sabedoria superior, que atuasse com paciência e tranquilidade sobre suas mentes. Os membros da Fraternidade da China trabalham em parceria com outro agrupamento, denominado Fraternidade do México, liderada por Frei Rogério de Lima, franciscano. Essa fraternidade liberta os pseudo-sábios de suas vaidades. E, libertos através do poder místico da oração, esses espíritos ajudam a concentrar os esforços da própria inteligência em prol do progresso da ciência. Vou fazer uma pausa agora aqui, porque nós estamos lendo, talvez fique uma coisa um pouco cansativa, e a gente pode deixar para terminar na próxima semana, e a gente fazer agora alguns comentários sobre esse trabalho do livro e dessas fraternidades que nós já comentamos, né? Deu para perceber aqui quantas entidades, quanto trabalho já foi, até esse momento, né, foram apresentados ao comandante Edgar Armon para o trabalho ou a organização da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mas quando eu fiz a sugestão da gente trazer esse trabalho aqui, é para mostrar também que esse trabalho que foi feito na federação não foi feito só na federação. E a gente viu aqui em algumas fraternidades que o trabalho é estendido a todas as casas cristãs ou todas aos centros espíritas, né? E foi trazido num momento que o mundo estava numa situação calamitosa por causa da Segunda Grande Guerra Mundial. E o nosso país foi escolhido para fazer esse trabalho de vibração por causa do momento que vivia, muito medo, muitas mortes, muito terror, né, muita tristeza. E aí, eu queria até fazer essa comparação com o momento que a gente está passando agora, né, com esse vírus que assola o mundo inteiro. Então, é uma
analogia assim, que a gente gostaria de trazer com esse trabalho que foi feito lá, que não foi um trabalho que foi desenvolvido naquele momento e parou. Muito pelo contrário. Esse trabalho que começou lá na década de 1940, ele se perpetua até hoje. E até hoje nós temos a presença dessas fraternidades na federação e temos também nas casas espíritas. Para quem é trabalhador das assistências na nossa casa, vai lembrar que na preparação do ambiente, nós temos o momento que a gente faz a higienização do ambiente, né? Que a gente pede a ajuda dos benfeitores, trazendo para aquele ambiente o valor da natureza, né? Então, a gente pede, através de cores, trazendo o verde, a gente vai buscar na natureza, na floresta, nas campinas, a gente traz o azul, amarelo, o rosa, né? De onde que vem essa preparação do ambiente? É daquela legião indígena, que trazem justamente esse conhecimento que eles têm do grande valor da natureza. Então, principalmente para nós que trabalhamos nas cabines, é muito interessante a gente ver que esse trabalho, né, que às vezes a pessoa começa a trabalhar na cabine e não sabe nem o porquê que a gente está falando daquela forma, que a gente prepara daquele jeito, né? Não é ritual, né? Na doutrina espírita nós não temos ritos, né? Não temos ritual. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. E por que nós fazemos assim? Porque a gente trouxe, no caso da Vinha de Luz, esse trabalho desenvolvido na Federação Espírita, né? Então, eu vou fazer uma pausa aqui, até para a gente não se cansar muito, e deixar também o Antônio Carlos, que é o autor desse trabalho todo, e outras pessoas também que queiram falar, que tenham lido esse livro, né? Para até dinamizar a coisa, tá? Vou abrir aí, então, para vocês fazerem comentários, por favor. Bom, como nós vimos, né? Posso falar, Mara? Tá. À vontade. Obrigado. Como nós vimos, o plano espiritual está sempre nos socorrendo. Nós não conseguimos medir a grandiosidade desse suporte, desse socorro que vem em nossa direção, devido aos nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos. Nós temos muito mais facilidade de perceber, vamos dizer assim, as coisas negativas que nos envolvem, as energias negativas que nos envolvem. Não estou nem falando de identidade, não. As atrações negativas que o mundo nos tenta nos seduzir, nós temos muito mais facilidade de perceber isso do que, basicamente, de perceber a grandiosidade do plano celestial, em nome do Cristo, em nome de Deus, que vem nos socorrer. E por não termos ainda essa percepção perfeita, exatamente pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, não conseguimos essa conexão tão pura, tão correta, tão forte como temos com as energias negativas, não conseguimos perceber todas as benesses que os céus, né, nos derramam diariamente. Aqueles, né, são os missionários de Deus, né, que conseguem compreender, entender, já interiorizaram, já amadureceram essas verdades, esses sentimentos puros, né, em seus corações, em suas mentes. Quando em atividade pelo mundo, eles conseguem interagir com toda a problemática do mundo sem se deixar intimidar, sem se deixar sem se deixar ser envolvido pelas circunstâncias que os rodeiam. Interagem, são cheios de amor, de caridade, mas não se deixam dominar por essas
por esses movimentos que nos rodeiam, que a sociedade, que o mundo nos envolve. Interage, como eu já disse, pratica a caridade, estende a mão ao necessitado, leva a palavra de orientação, de consolo e não se desespera. Não existem notícias de que Chico, pela grande mídia aí, né, que registra tudo, na época dele já tinha, já. Não existe notícia que em algum dia ele ficou triste, aborrecido e estragou o dia dele. Não tem. Era momento. Mas devido à conexão dele tão elevada com os planos superiores, aí em instantes, quando percebiu o nosso protegido está começando a ser envolvido. Já aproximava dele, já dava um puxão de orelha, ele entrava na real de novo e pronto, já era o Chico conhecido pela população. E tem outros, não vou fazer a injustiça, cometer injustiça, só falar dele. Tem outros que conseguiram esse status de cristão, de verdadeiros cristãos. E para conseguir isso, é muito importante esse estudo aqui da dona Marta, aqui, das fraternidades, a parte que fala das fraternidades. Seria bom ter um curso completo disso, fraternidade por fraternidade, e esmiuçar esse trabalho. É tudo que nós temos. Quando a gente... Eu já fui pedinte de templo espírita. Chegar lá e pedir, tomar passe, papa passe, dão os seus apelidos, né? Eu já fui assim já. E muito tempo. Tem uns 20 anos para cá que eu comecei a mudar. Mudar mesmo, mudar. Para com isso, vai servir, para de lá pedir. Só se for de extrema necessidade, uma doença, alguma coisa assim. Do contrário, você pode servir. Essa ideia começou a ficar firme na cabeça. Mas ainda estou em aprendizado, hein? Não sou ainda completo, não estou longe disso. Estou em aprendizado. Porém, hoje eu já consigo, diante da dificuldade, vem o medo? Vem, claro que vem, eu sou humano. Estou vivo, estou aqui no mundo, aqui sofrendo a interferência da matéria. Mas, principalmente depois do estudo dessas fraternidades aqui, eu passei a confiar mais aquilo que a Mara falou. Na própria preparação da casa, ali do trabalho de assistência, são mencionados esses trabalhos. Não é falado ali tal, com detalhes, mas quem já leu um pouquinho, eles estão falando de tal fraternidade, eles estão falando de tais entidades. Nesse momento, essas entidades como dirigem os fenômenos da natureza, conseguem chegar nas matas, nas cachoeiras, recolher energias que nós não vemos e muitos nem sentem, né? Mas estão lá. E essas energias vão dar um reforço muito grande aos assistidos que aqui entrarem. Então, esse tipo de certeza, de conhecimento em cima dessas fraternidades vai nos dar o entendimento suficiente para termos mais confiança no trabalho deles, para aceitarmos de coração o suporte que o Cristo planetário nos dá através de seus mensageiros. Eu digo a vocês, vale a pena. O Camilo postou o livro aí para vocês, eu não vi, né? Eu tenho o meu, nem me preocupei de procurar, mas é muito bom. Eu não digo histórico, a parte histórica é mais curiosidade. O livro tem um bom pedaço que é ali o histórico da coisa, de Edgar Armond, da FESP. Eu convido vocês a fazer um estudo detalhado de cada fraternidade, o papel de cada um. E aí eu tenho certeza que a confiança, a firmeza, a segurança vai estar no coração e na mente de vocês. A princípio vai ser aquele conhecimento que não nos deixa duvidar, porém ainda a gente trêmulo, né? Sem condições de seguir daquela forma. Mas devagarzinho vai amadurecendo essa ideia em nosso coração, em nossa mente, e a gente vai se fortalecendo e se tornando verdadeiros cristãos. Cristãos que enfrentam o seu tempo sem medo, sem temor, confiante em Deus, disciplinados. Não podemos esquecer desse termo hoje em dia, né? Disciplinado nesses protocolos, essas coisas todas que estão no ar devido à pandemia, mas destemidos, pois temos Deus no coração, na mente, temos Jesus como nosso Senhor e Salvador e toda a fraternidade a serviço de Jesus e de Deus.
É isso aí, Mara. Depois eu falo mais um pouco, senão só eu vou falar. Alguém gostaria de fazer algum comentário até essa parte aqui, que faltam ainda algumas fraternidades, né? Tem uma que eu gosto muito, a Legião de Joana d'Arc, por exemplo, mas vai ficar para a semana que vem. Mas voltando a essa fraternidade dos Filhos do Deserto, né, que fica lá no deserto do Saara, às vezes a gente lendo não dá para perceber, mas o trabalho que essa fraternidade faz, além de auxiliar nós que estamos lá trabalhando, né, ou não só na casa espírita, mas desde que a gente se coloque à disposição para o trabalho, seja lá onde nós estivermos, essas fraternidades estarão sempre nos auxiliando, né? E essa do deserto, por exemplo, toda a vibração que é feita, eles recolhem e levam aonde é preciso. Né? E no livro eles falam que eles têm essa facilidade, né, de se locomoverem de continente a continente. Então, num trabalho específico numa casa espírita, esse trabalho, por exemplo, que nós estamos fazendo às terças-feiras, né, de vibração. Então, nós estamos vibrando por cada nome que tem naquele envelope, né? Hoje nós estamos com, acho que, 176 pessoas, fora os nomes que ficam colocados sobre a mesa, né? Que são aquelas que estão na urna. Essa fraternidade, ela tem esse trabalho de levar essa vibração que todos nós que estamos lá, né? Aquelas mentes, levam para onde for necessário. Então, é de verdade um trabalho magnífico e grandioso, né, que essas fraternidades fazem. Alguém quer falar? Margarida? Está aparecendo aqui? Oi, Mara. Mara, Francisca, posso falar? Pode, Francisca. Olha, Mara, isso daí, olha, esse tema ficou muito importante para mim, porque eu acho que todos nós trabalhadores da casa tinha que ter o conhecimento dessas fraternidades para quando chegasse no momento da assistência, a gente tivesse mais facilidade, né, de ligar o pensamento. Penso eu, né? Agora eu estou mais preparada com isso, porque eu já, olha, a gente aprende muito, né? A gente aprende muito, que Edgar Armond foi um grande líder da casa espírita, né? E ele colocou todo esse trabalho em favor de toda a humanidade, praticamente, né? E ele, olha, foi muito bom, eu gostei muito do tema, e muito importante, então, isso daí prepara a nossa cabeça para quando, a minha cabeça, não a nossa, quando eu estiver nos atendimentos, né, participando, para mim poder fazer minha ligação melhor com esse plano maior. E você vai perceber, Francisca, quando a gente terminar aqui, não é só na casa espírita que a gente tem essa ajuda das fraternidades. Né? Quando a gente se predispõe com boa vontade ou com vontade mesmo para servir em nome de Jesus, né? Seja lá onde nós estivermos. Tá certo que tem algumas fraternidades, né, que elas estão concentradas em algumas tarefas que são realizadas, por exemplo, os passes que a gente faz lá. Né? É um trabalho específico e tudo mais, mas não é só na casa espírita, a gente tem esse respaldo, né? Em todos os lugares onde estivermos. Basta que a gente faça essa ligação. Né? Então, mas é bom a gente aprender mais a respeito disso, porque às vezes a gente tem assim, acontece alguma coisa com a gente e a gente não raciocina, não dá valor. É igual o dia, na véspera, antes de eu ir fazer exame, eu sonhei que eu estava andando, de repente entrei no lugar escuro. Eu acho, e nisso eu acordei, eu acho que era preparo que eu tinha que fazer para não cair, né? Porque
sempre eu tenho aquela assim, e às vezes eu saio fora, pronto. Não, eu tinha que estar com aquilo na cabeça, porque eu sonhei que eu estava entrando num lugar escuro. Eu nunca desmaiei na minha vida, foi a primeira vez, né? Mas, olha, foi muito bom, e está sendo muito bom. A gente vai discutir a semana que vem, né? Mais esse tema. Continuar. Maravilhoso. E acho que nesse período, né, das fraternidades também, eu estava sendo preparada para nascer, porque eu nasci em 45. Olha acho só. que eu já estava lá em cima sendo preparada também. Com certeza. Tá Tudo bom? bem? Alguém mais gostaria de falar? Alberto, Camilo, Gertrudes, Cleusa. Cleusa participa do trabalho do colegiado de médiuns, né? Sabe como que funciona? Quer comentar alguma coisa? Cedo para Cleusa aí. Tá desligado o seu som. Agora sim. Não, é muito interessante. Inclusive, o que eu fiz, Mara, eu aproveitei esse PDF e mandei xerocar. Então, fiz aqui um livreto, sabe? E já li todo, mas é muito interessante como a gente tem esse amparo, viu? E a gente aprende muito, muito mesmo, lendo essas fraternidades, né? Como o nosso amparo ele se estende, né? E coisas que a gente não imagina. Então, a gente só tem que ter gratidão. Gratidão pelo amparo, por esse conhecimento, e outra, ter mais segurança também, né? E disciplina. Eu acho que a disciplina também, nós como trabalhadores, isso é fundamental. Essa disciplina que a gente deve ter, né? E procurar também doar aquilo que de melhor a gente possa ter. Fundamental. No caso do colégio, aí, né? Muito interessante. Foi um trabalho assim, muito bom, e se Deus quiser, logo a gente retorna nele, né? Então, eu só tenho que agradecer aí esse conhecimento e esse estudo que a gente está fazendo, né? Muito obrigada aí por nos dar essas oportunidades de conhecimento. Agradeço muito. Obrigada. Obrigada, viu, Cleusa? Ô, Alberto, ia falar? Mara. Oi, Janita. Desculpa, pode falar? Pode. Assim, eu fiquei ouvindo, né? A gente já estudou um pouco sobre as fraternidades, mas a gente nunca consegue alcançar a dimensão de tudo isso, né? Assim, é uma coisa maravilhosa, grandiosa. E quando a gente pensa nesse amparo espiritual, como você mesmo falou, não é só dentro de uma casa espírita, não é só dentro de uma igreja. Então, assim, enquanto a Cleusa falava agora, né, do quanto a gente é ajudado, eu fiquei pensando, e eu me lembrei de um evento que eu vivenciei, assim, no primeiro ano de educação mediúnica, sem experiência, aliás, até hoje eu não tenho experiência, né, sem experiência nenhuma na área, nunca fui doutrinadora, nunca trabalhei em uma cabine, e no primeiro ano de educação mediúnica, estávamos em família assistindo um filme, os outros, quando a minha cunhada começou com uma choradeira desesperada. Ela ficou cerca de 10 minutos chorando, gritando. Paramos o filme e eu tinha certeza que ela estava incorporada. E ela chorava com muita dor e falava, ai, me ajuda. E todo mundo desesperado sem saber o que era. E eu, sem saber o que fazer, achando que era uma incorporação, mas assim, você tem vergonha de se colocar enquanto espírita. Eu não sabia realmente o que fazer, e na minha covardia, eu só fiquei fazendo uma prece para ajudar. Assim, ai, meu Deus, ajuda, eu sei que, né? Passou, ela voltou, não se lembrava de nada. Eu fiquei muito mal por não ter feito nada. Fui conversar com a dona Dircinha, falar, olha, aconteceu isso. Eu fiquei me sentindo covarde, eu sabia que era incorporação, e eu não tive coragem de falar, de ajudar. Ela falou, ai, pede a Deus que te dê oportunidade, ajuda a prece e tal. Passou umas 2, 3 semanas, eu tive que fazer o evangelho no lar na casa dela, porque era Natal e a gente estava lá. Estávamos no quarto, eu, ela e a minha filha, no quarto em frente, com as 2 portas abertas, tanto a nossa quanto a dela, estava meu cunhado com namorada. E aí, durante o evangelho, eu abri aleatoriamente e saiu
covardia. E quando eu estava fazendo o evangelho, simplesmente ela incorporou de novo. E a pessoa me xingava, me acusava de não ter ajudado ela naquele dia. Falava, foi você foi covarde, você não me ajudou. Eu estava chorando, pedindo ajuda, e eu assim, em pânico. Aí eu me levantei, sentei do lado, falei, mas agora eu tô aqui, o que eu posso fazer? E ela apertava a minha mão, faltava rasgar. E no dia anterior eu tinha sonhado com aquelas cenas de pessoas incorporadas em filme com olho branco, que era ela me enforcando. E eu pensava, ela vai me enforcar. E aí eu só fiquei falando, olha, gente, nós não estamos sozinhas aqui, tem um grupo de amigos espirituais, eu não posso fazer nada por você, eu fui covarde, eu não sabia o que fazer, mas agora vamos orar junto. Nós ficamos cerca de meia hora assim, ela gritava, a minha filha encolhida com medo, e as pessoas no quarto em frente não ouviram nada. Ninguém ouviu absolutamente um pio, senão teria corrido todo mundo para lá. Foi como se tivessem isolado acusticamente aquele quarto. E foi cerca de meia hora nesse sofrimento, ela chorando, eu abraçando. Depois ela voltou, não se lembrava de nada. E aí eu me senti em paz, porque eu acho que eu acabei fazendo aquilo que eu precisava fazer. Mas eu nunca me senti tão assessorada quanto naquele dia, sem ter absolutamente experiência nenhuma. E assim, eu acho que isso acontece o tempo todo, mesmo em situações mais simples que a gente não percebe, né? Essa ajuda, ela está à disposição. E foi disso que eu lembrei. No livro, vocês vão ver lá, na parte de apresentação, até eu grifei aqui, fala justamente isso, que o plano espiritual está sempre presente quando decidimos oferecer um pouco de nós mesmos para que o mundo se torne melhor. Então, está falando aqui que essa ajuda virá quando você estiver dentro da casa espírita, dentro do templo religioso. Não. É quando você se decidir a oferecer um pouco de si mesmo. Né? Então, essa ajuda vem. E uma ligação que nós temos muito forte, que nós todos sabemos, é a prece. Né? Que a gente se liga, né? Se abre. Ô, Alberto, você queria falar, né? Antes eu quero falar aí dessa situação da Joanita, né? Que você acabou de falar aí da prece, né? Então, a Joanita foi pedir ajuda, né? E ela teve orientação para poder fazer o pedido. E ela fez, de coração. Ela não estava no centro espírita, não estava na igreja, ela estava entregue àquele compromisso, né? Então, ela sentiu necessidade, como a gente sente muitas vezes, né? De colaborar, de dar a nossa participação. Às vezes você está passando na rua e vê uma pessoa numa situação crítica, né? Então faz uma prece por essa pessoa. A Joanita fez a prece, pediu a oportunidade e a oportunidade foi concedida, não é? Então eles estão sempre presentes a nos ouvir. Então esse é um ponto que eu queria colocar. A Joanita quer falar alguma coisa mais a respeito? Tá, ok. Então, eu vou colocar uma curiosidade aqui, que, se não me engano, foi colocado pelo Eduardo Miyashiro naquela primeira palestra que eu enviei para o grupo. Então, esse espírito Razim, né? Esse Razim, ele não foi simplesmente ali, diante da cruz, que ele se transformou. Ele viajava, né? E durante várias noites ele teve aqueles sonhos que são sempre repetidos, que agora eu esqueci o nome desse fenômeno, né? O sonho que sempre se repete. Sonho recorrente. Recorrente, muito obrigado. Então, esses sonhos recorrentes eram com um grande mestre que ia modificar o mundo, né? E aí, quando o Razim viu Jesus na cruz, era o mestre que ele estava sonhando, que era o Messias, enfim, não é? Então, o Razim foi influenciado por este sonho, não é? Também quero falar sobre a questão dos aprendizes do Evangelho. Nós participamos do curso Aprendizes do Evangelho e nós queremos ser discípulos de Jesus, não é? Então, ali tem assim, fraternidade dos discípulos de Jesus, né? Então, lá no plano espiritual, são milhares, como disse o Miyashiro,
milhares de espíritos. Mas quando nós vamos daqui para lá, né, aí nos transformamos em dezenas. Né? Roberto, Então, Roberto, Oi. essa fraternidade, você está fazendo spoiler, porque essa fraternidade a gente ainda não tinha falado. Ah, desculpa. Eu não sei por que eu liguei aí com essa fraternidade dos discípulos de Jesus, né? Então, nós somos muito poucos que fazemos o curso e conseguimos nos adequar, não é? Nós fazemos o curso, mas só temos o conhecimento. Então, somos os pseudo-sábios que são colocados aí, né? E outro ponto, talvez você fale depois, né? É sobre os da areia, né? Então, na tempestade de areia, você não pode ficar parado. Você tem que se movimentar, não é? Então, na doutrina espírita, nós somos preparados para participar das tempestades, para estar nas tempestades. Então, nós nunca podemos parar. Nós temos que sempre sacudir a areia e sempre nos colocar de pé para a atividade, para a nossa responsabilidade. É isso por enquanto. Muito bom. Já são 11h08. Vamos Olá, deixar, uma coisinha, então... Mara. Ô, Camilo, por favor. Só um comentário só, né? Tudo muito bom aí, muito esclarecedor mesmo. Mas não. O mais é sempre ruim, né? Quando a gente fala assim, tudo muito bom e fala mais, é horrível, né? Não é isso que eu quis dizer, né? Mas, assim, um ponto de reflexão, né? Olha só, a gente está falando de fraternidades e a gente tem, ao lado das fraternidades, a gente tem uma compreensão muito clara que a doutrina traz, que está no Livro dos Espíritos, que é a influenciação que a gente recebe do plano espiritual, e a frase que se usa é muito mais do que vocês imaginam, né? Tanto para o bem quanto para o não bem, vamos dizer assim, né? Então, essas fraternidades, elas são importantíssimas, é lógico, mas elas vêm nesse encontro, elas casam com o ensinamento básico doutrinário, que é a influenciação que se exerce sobre o espírito encarnado. Então, fraternidade sempre existiu. Não dá para a gente achar que a fraternidade foi criada aqui só no Brasil, porque de repente precisava da federação. Sempre existiu alguma coisa. Talvez a gente não saiba os nomes, historicamente falando, a gente não vai recuperar isso aí. Mas a gente sabe, por exemplo, que Jesus foi super amparado por uma legião de anjos, vamos dizer assim, né? E cada um dos apóstolos ou daqueles cristãos de primeiro momento também eram amparados lá, né? Eu acho que a gente, talvez alguns livros aí, o do Hilarion mesmo, das Harpas Eternas, ele fala muita coisa sobre esse apoio que se dá e tudo mais, né? Então, isso é uma coisa legal da gente pensar, porque a gente fica, às vezes, a gente cria, assim, um imaginário que não é que ele impede a gente de ter acesso, por exemplo, à grande beleza da fraternidade, mas às vezes ele tira a gente do foco, fala assim, dos cruzados. Pô, teve cruzado aí que matou muçulmano à toa. Então, assim, essa ideia dos cruzados, por exemplo, defender Jerusalém lá, foi uma ideia, na minha opinião, totalmente equivocada ali. Todo mundo ficar brigando pelo túmulo de Jesus ali, que a Mara, também não vou dar spoiler, mas ela vai falar de uma outra comunidade lá do túmulo vazio, né? Então esses nomes, às vezes, eles são importantes, e são importantes mesmo, de forma alguma eu estou dizendo que não são. Mas os nomes, às vezes, eles vêm carregados com outras coisas, né? Então, a gente tem que prestar atenção que a fraternidade está ali. Então, veja, por exemplo, a gente está falando das fraternidades do espaço. Ótimo, elas estão aqui nos apoiando. A Vinha de Luz é uma fraternidade material, porque ela auxilia pessoas que estão ali. Então, guardadas as proporções, nós vivemos em fraternidade. Dentro da Igreja Católica, uma campanha anual, já há não sei quantos anos que isso se repete, que chama-se Campanha da Fraternidade. E o próprio nome fraternidade, a gente não pode esquecer, não é um nome bonito, mas quer dizer irmãos que convivem juntos. Fraterno vem de frater, que é irmão. Então, é essa a ideia da fraternidade, são irmãos ali, né? Então, o que eu queria dizer é isso, a gente ter essa percepção
de que sempre está ali existindo alguma coisa para nos amparar. E também, né, é o desenho do Pato Donald, né, que é o diabinho e o anjinho, né? Ali eu vou para o lado que eu quiser ir, né? Mas eles estão ali, né? E essas fraternidades que a gente tem nesse livro, nós estamos lendo um livro de 1990 e pouco, acho, né? 90 e pouco, né? 94? 2009, 2010, por aí. Esse livro? É. É que eu li no PDF que eu mandei, eu vi lá. É a sexta edição que eu tenho aqui, é de 2009, mas Acho eu não sei quando foi a primeira edição. O cabeçalho. Beleza, então é mais velho, é mais antigo. Né? Então, nós estamos lendo um livro aí de 30 anos, né? 30 anos, que tem a sua atualidade, mas eu não duvido aí que já criaram, por exemplo, uma fraternidade, sei lá, quantas mil fraternidades não pode estar existindo, coexistindo aí? Dúvida, né? No sentido de amparar, mas, na verdade, em razão da evolução que vai acontecendo. Porque, por exemplo, e isso é uma bobagem, mas é uma brincadeira para a gente refletir, eu falar de cruzado hoje para uma criança que está nascendo, isso não tem a menor referência para ela. Mas eu falar, por exemplo, da comunidade da Pig, Pepa, né, da porquinha, que não sei o quê, brincadeira, hein, gente? Mas, assim, é uma forma de chegar mais perto de um novo pensamento que está surgindo aí, e que não dá para você desconsiderar. A gente não dá para a gente querer enfiar nas pessoas que estão vindo conceitos que estão lá atrás. Não estou falando de vamos dizer assim, virtudes, né? Não, estou falando de conceitos. Então, a gente tem que expandir, criar uma fraternidade aí do Ultraman, daqueles caras lá dos japoneses, né? Essas coisas assim, do Pokémon. Né? É brincadeira, mas o que eu estou dizendo é que isso está ali fortalecendo a gente e, de fato, ter confiança nisso, de fato, nos fortalece mesmo, porque você sabe que você está amparado, né, por alguma fraternidade que está dentro de um trabalho específico. Legal, Camila, bem lembrado, porque o que a gente está trazendo aqui é esse livro, né? A gente está se baseando nesse livro, por isso que está citando essas fraternidades. Só que lembrando que o livro está trazendo a história do trabalho que foi feito por Edgar Armond, quando ele foi convidado para trabalhar na federação, né? Então, esse trabalho que ele cita no livro do Colegiado de Médiuns, quantas fraternidades se apresentaram para Edgar Armond para oferecer o trabalho? Não quer dizer que existem apenas essas 19 fraternidades que se apresentaram aqui, né? Bem lembrado, a gente tem que deixar isso claro, porque não são só essas fraternidades que existem, né? E no livro também coloca essa definição de fraternidade. Da mesma forma que se tem fraternidades no mundo dos encarnados, né? Nós temos as fraternidades no mundo dos desencarnados. Bem lembrado. Gente, nós vamos precisar encerrar, que já são 11h14, e aí eu peço, por favor, depois do encerramento, para vocês esperarem um instantinho para a gente dar a notícia com relação à reunião da área de ensino, tá? Então, nós vamos nos preparando mais uma vez, nos recolhendo, elevando os pensamentos, alcançando a sintonia do bem, das fraternidades do espaço que nos acompanham, né? E vamos, nesse momento, nos doando em vibrações amorosas. Vamos atingindo todo o coração que, nesse momento, se encontra triste, angustiado, magoado, em dúvida, que esse coração receba nessa vibração amorosa, cheia de amor, cheia de paz, cheia de esperança em dias melhores. Que a humanidade receba essa vibração com muito amor. Nós vamos também estendendo essa vibração por nós mesmos, para que nós estejamos sempre fortalecidos com a certeza do amparo do mundo espiritual, do amparo de Jesus na nossa vida. Bastando que a gente queira essa bênção, queira esse amparo. E nós vamos, então, envolvendo com muito carinho a Dona Francisca na prece de encerramento em nome de todos nós. Tem que abrir o microfone.
Não sei se a dona Francisca não está ouvindo, então nós vamos encerrando esse encontro fraterno com a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, um bom domingo a todos e até a próxima semana.